E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Fala Jogadora. Aqui a gente vai falar muito sobre futebol feminino e eu trouxe hoje uma pessoa que, além de eu ser fã, eu tenho a honra de chamar de amiga também. Carol, seja muito bem-vinda, obrigada por ter aceitado o convite. Muito obrigada, Nani, tu sabe que eu também sou muito tua fã, desde antes da gente ser amiga, então pra mim é um prazer trocar essa ideia contigo. Eu te conheço há pouco tempo, né, a gente se conheceu aí ano passado, mas assim, eu queria saber, né, conhecer um pouco mais a tua história dentro do jornalismo e do futebol feminino principalmente, né, e começar te perguntando de onde tu vem, né? E como tu chegou no jornalismo? De onde veio essa paixão aí pela comunicação? Na verdade, antes de fazer jornalismo, eu fazia matemática no Instituto Federal, lá em Caxias do Sul. Parece então, eu. Uma coisa assim, né? A gente casou áreas assim que se complementam super, né? Gastronomia e jornalismo, matemática e jornalismo, são coisas tudo a ver. Iguais. Mas eu fiz um semestre de matemática no Instituto Federal, lá em Caxias do Sul. E daí eu pensei, mas isso daqui eu não vou querer fazer isso a minha vida inteira, assim, sabe? Eu não aguento um semestre, imagina o resto da minha vida. Daí eu troquei uma ideia com a minha mãe e ela disse, o que tu gosta de fazer? Que tu gosta mesmo. Daí eu falei assim, eu gosto de assistir jogo. Ela falou, tá, então vai fazer jornalismo. Eu disse, tá, então vou me matricular, né? Fazer vestibular e tal. E vamos fazer um teste lá, fazer um semestre pra ver se é isso e tal. Mas se eu entrar no jornalismo, eu quero trabalhar no jornalismo esportivo. Porque cobrir crimes e fofoca, essas coisas não tem interesse. Como se não gostasse de uma fofoca, né, Carol? Mas daí só pra lazer, né? Não pra ir a fundo. E entrei, né, no jornalismo, fiz na UX, né? Me formei na UX, pela UX em Caxias do Sul. E comecei a gostar, comecei a fazer todos os meus trabalhos, né, na faculdade sobre futebol, sempre que dava ali pra dar uma encaixadinha. Tinha amigas também que gostavam, então a gente sempre ia pra aquele lado, não importava a matéria, a disciplina, a gente dava o nosso jeitinho. E aí comecei, né, a ir para a área. Fiz um estágio na UX, na Free Speech, na rádio, né, na rádio da UX, por uns 6 meses, 1 ano, mais ou menos. Depois fui trabalhar na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer em Caxias. Ai, que legal. Mas fiquei muito pouco tempo lá, né? Fiquei, acho que uns 3 meses na Ismel. E depois fui pra RBS, né? Na Gaúcha Serra, em Caxias do Sul. Naquela época que eu participei, não sei se continua assim, mas era um processo seletivo muito longo, né? Então, acho que foram 6 meses ali até dar tudo certo. Que daí tinha a prova, depois tinha entrevista, daí tinha teste de voz, tinha um monte de coisa. Daí deu tudo certo, fui. Comecei a trabalhar na Rádio Gaúcha, da Gaúcha Serra, como produtora dos programas da rádio, né? Então, tinha 2 programas durante a manhã, eu produzia os 2 programas de geral, mas eu sempre tentava, né, dar o meu jeito de fazer coisas pro esporte também, né? O chefe do esporte era o Maurício Reolon, que sempre me dava muita abertura, né? Ainda faço coisas pro Pioneiro, porque ele deixa, assim, né? Mas naquela época eu me metia bastante, né? Fazia pautas puxadas mais também pro feminino, né? Eu lembro que eu fiz uma pauta, quando eu ainda era da editoria de geral, que foi assim, acho que a primeira pauta mais aprofundada que eu fiz sobre o futebol feminino, que foi uma pauta que eu ainda olho as fotos e ainda gosto muito, que foi em 2018, se eu não me engano, que era sobre as gurias que jogavam futebol em Juventude Caxias, né? As 2 equipes não tinham, né? O Caxias ainda segue sem ter um time feminino que disputasse competições, mas tinha gurias que disputavam ali os campeonatos junto com os guris, treinavam junto com os guris e disputavam competições junto com os guris. Então eu lembro que eu fui num sábado assistir o treino do Caxias e durante a semana assisti um treino das gurias, né, do Ju, e foi muito divertido, assim, porque eram umas criancinhas, assim, fofinhas de 9, 10 anos. Ai, que amor. Falando, assim, do que elas queriam ser, porque que elas gostavam de jogar futebol. E criança, né, a gente entrevista criança e é muito espontânea, assim, é muito bonitinho como elas falam das outras jogadoras, né? De quem elas se inspiram, de quem elas querem ser quando elas vão crescer, digamos assim. Então eu lembro que, nossa, eu saí daquela pauta, assim, muito feliz. Foi pro ar, né? Naquela época a gente puxou também pela Marta, né? Que é e sempre será, né? Um grande espelho pra todo mundo que quer jogar futebol feminino no Brasil. E aquela foi a minha primeira pauta, depois ainda fiz algumas outras especiais. E aí abriu uma vaga de estágio no esporte. E aí tu... E aí o programa, o Show dos Esportes, né, que era um programa que ele ia ao ar 2 vezes por semana só, ele começou a ser diário. Então eles precisavam de um produtor, vulgo estagiário, pra estar à frente ali, né, atender as demandas do programa. E eles Daí o Maurício disse, tu quer? Eu falei, mas
Lógico. Pode ser amanhã já, né? Tô com a roupa de ir. E aí comecei, né, a produzir o show dos esportes, daí eu comecei a me inserir mais, né? A partir daí, comecei a acompanhar mais as gurias do Brasil, que disputavam o gauchão naquela época, né? Brasil de Farroupilha. O Brasil de Farroupilha, isso aí. Perdão, eu costumo de falar só Brasil. Comecei a acompanhar mais as gurias do Brasil, de Farroupilha. A gente fazia mais... Tinha mais tempo também, né? Pra fazer pautas especiais. E mais abertura também, né? Porque daí, como eu estava na editoria, eu poderia dar mais ideias para fazer projetos especiais a respeito disso. Então, foi muito bom, assim, pra mim, o período. Eu sempre falo que tudo que eu aprendi, tudo que eu sei, tudo que eu faço hoje, é graças ao estágio que eu tive no Pioneiro. Graças aos ensinamentos do Maurício também. A parceria do Eduardo Costa, que era o apresentador do Show dos Esportes, que sempre me deu muita abertura também pra fazer especiais pra rádio, enfim. E naquela época, né, eu fiz um especial que chamava Elas e o Esporte, que foi muito legal, assim, nossa, eu gosto muito de lembrar disso, que a gente fez alguns episódios especiais que iam pro impresso, pro site e pra rádio, sobre as gurias no esporte, né? Então, não só no futebol. O primeiro foi sobre gandulas, depois a gente fez sobre jogadora de basquete, sobre... Os mais diversos, assim, esportes. Gurias também mais maduras ou mais jovens. Então, é muito bom tu ouvir as histórias, porque às vezes a gente sabe, né, que elas ficam meio apagadas. Sim. Então, nossa, foi um período, assim, muito bom da minha vida. Eu gosto muito de lembrar desse momento. E me formei depois, né? Acabou meu estágio. Quando tu te forma, tu não pode mais ser estágio. E não tinha... Naquela época, não tinha nenhuma vaga aberta no Pioneiro. E eu acabei não seguindo por lá. Mas eu não fiquei um mês, eu acho, fora da RBS. Depois eu vim pra Porto Alegre. Fiz 6 meses de freelancer na Rádio Gaúcha, como produtora. E quando tava acabando meu freela ali, eles disseram: tu não quer ir pra editoria do site pra gente não te perder? Porque como não tinha vagas também na rádio, segue aqui, né? E daí eu fui, fiquei... E tô até hoje, né? Faz mais de um ano isso, mais ou menos. De RBS uns 3 anos, mas de Porto Alegre mais de um ano. Sigo na editoria do site, mas naquelas, né? Eu não faço só o que está no meu script, porque a gente, tu sabe muito bem, a gente gosta muito do futebol feminino, muito das gurias, do que elas fazem, então sempre que dá, a gente tenta ali, né, dar uma arranhadinha. Isso, acompanhar as competições, né? No ano passado a gente acompanhou, eu e a Valéria Possamay, que é a minha parceira de futebol feminino dentro do grupo RBS, a gente tentou acompanhar mais as competições de base, mas esse ano a gente consegue acompanhar todas as competições de base, além das profissionais, né? Então acho que com o passar do tempo, a gente tá melhorando isso dentro do possível, né? Dentro do que a gente consegue. E esperamos que dê tudo certo. Com o passar dos anos, dos tempos, melhore cada vez mais, né? Até tu falou essa questão de não ser, né, o que tá dentro do teu script. E a gente sabe que, infelizmente, a mídia tradicional ainda tem essa dificuldade de inserir o futebol feminino, né? E eu acredito que, graças a ti e a Val, a gente realmente esteja tendo isso hoje dentro da Zero Hora, principalmente a questão na digital ali, é muito legal ver as matérias. O que tu acha que falta, assim, pra realmente começarem a dar a importância que o futebol feminino merece? Eu acho que o futebol feminino tá dando muita audiência agora. Até queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, como é que tá a audiência lá, porque eu vejo tu postando. Exatamente. Cria-se muito, né, esse tabu. Sempre a gente ouve isso de muitas pessoas desinformadas. De que ninguém assiste, ninguém se importa, ninguém quer saber. Vira e mexe, eu perco meu tempo, depois eu me arrependo de ir ler alguns comentários em posts. Mas depois eu penso, nunca mais eu vou fazer isso, porque não vale a pena. De novo. Passa alguns dias eu tô lá de novo. Mas tá dando muita audiência, né? A gente teve a Copa América agora com a Lorena brilhando muito. Isso trouxe muita visibilidade também pro futebol feminino daqui, né? Por ela ser goleira do Grêmio. A gente teve nos grenais das categorias de base, né? Nos grenais do Brasileirão, as gurias se enfrentando ali, as pessoas indo atrás de informação também. O Grenal da categoria de base deu mais audiência que o Grenal do Brasileirão profissional, pra galera ter uma ideia. Então, a gente desmistifica também aquele negócio de que futebol feminino de base ninguém se importa. Se importa sim, né? Os números mostram que as pessoas se importam mesmo. E eu acho que quanto mais matérias a gente tiver sobre o assunto, pode ser que hoje a gente não tenha aquela audiência que seria ideal, sabe? Nossa, tem que bater uma audiência X e a gente tem ela. Talvez a gente não tenha ela ainda hoje, mas a gente só vai ter ela se a gente tiver um volume maior de matérias e as pessoas saberem onde elas podem procurar o assunto, sabe? Eu sei que se eu quiser informações sobre o time X de futebol feminino, eu vou lá no portal X, sabe? Então, o meu sonho é que as pessoas pensem, putz,
quero saber informações sobre as gurias do Ju, do Grêmio, do Inter, do Brasil, enfim, de todos os times aqui do Rio Grande do Sul. Vou lá em 0 hora, porque vai ter o que eu preciso saber, sabe? Então eu acho que eu e a Valéria, a gente tenta muito abraçar o mundo, talvez, não sei se a gente consegue, né? Mas a gente tenta muito, especialmente nos times do interior, né? Porque os times da capital tem tu também, que tá sempre ali. Tem a Marina também, ali no Grêmio, né? Então tem mais pessoas... Com certeza. Levantando, né? Ajudando as gurias. Não, eu acho que até os times da capital, eles acabam tendo também, por exemplo, o Globo Esporte. Exatamente. Fala sobre. Mesmo que ainda há pouco, a gente tem o pessoal do Globo Esporte falando um pouco mais sobre, até a Elo, né? Que promove esse trabalho lá. Então, a gente tem, assim, um espaço maior. Um espaço maior. A transmissão do Brasileirão Feminino teve na Rádio Gaúcha, né? Tem na Band, tem no Sport TV, então tem Exato, mais gente, diferente. Né? E o do interior, ele acaba ficando deslocado, né? Eu acompanho hoje o futebol feminino do interior por causa de vocês, sabe? Sim. Porque realmente a gente tava falando sobre isso aqui antes, até a questão de não bater os horários, ser muito difícil. A organização do gauchão, a gente ainda precisa melhorar muito, né? Tá crescendo de ano a ano, mas a gente ainda sente falta de algumas coisas. E uma delas é essa questão do horário, né? Acredito eu, assim, horário, dia, bate sempre com os clubes da capital. Então é muito complicado a gente conseguir dar atenção pra tudo ao mesmo tempo, né? Exatamente, porque como a gente conversava antes, né? São poucas pessoas que se disponibilizam a cobrir o futebol feminino como um todo no Rio Grande do Sul, né? Acho que se a gente listar, a gente enche uma mão no máximo, né? É exatamente isso. Então, eu acho que com o Brasileirão Feminino rolando ao mesmo tempo que o Gauchão Feminino, isso também não é muito bom para as pessoas que acompanham as duas competições, digamos assim, sabe? Os torcedores de Grêmio e Inter e a imprensa que é mais identificada com Grêmio e Inter vai focar, obviamente, no Brasileirão Feminino. Então, como a gente não tem um número grande, assim, de jornalistas cobrindo todas as competições, eu acho que isso é uma coisa a se repensar, né? Claro que tem também aquela parte de que os clubes do interior precisam ter calendário, e eu super concordo, eu acho que tem que ter, e até conversei com o Luciano Brandalize, técnico do Juventude, antes de começar o Gauchão, e ele deu uma sugestão que eu achei ótima. Claro, né, que a gente não sabe se é viável ou não, né? Mas é uma sugestão de que nas próximas edições seja um turno único, como é esse ano, só os do interior na primeira fase, mas que seja um grupo único, aliás, não um turno único. Um grupo único com todos os 7 times, nesse caso, se enfrentando em ida e volta. Porque seriam muitos jogos, né? Muitos jogos para as equipes aí tu consegue fazer um calendário bem mais extenso, exatamente, né? E a gente reclama muito disso, né? De que as equipes do interior só disputam o gauchão, né? A não ser aquela única exceção que vai disputar o Brasileirão A3, né? A3, exatamente. E isso é muito difícil. Até esse ano a gente teve dois times, né? Disputando a A3, Juventude e Flamengo. O Flamengo até avançou para as próximas fases. Mas isso de ter só o gauchão para jogar, né? E ser um período ali de 1 mês de jogos, no máximo 2. Como é que as meninas vão se manter com isso, né? E é muito o que a gente ouve, né? A gente ouviu todos os técnicos dos times do interior no Resenha das Gurias, e todos eles falaram a mesma coisa, né? Que é muito difícil tu manter o grupo, porque como que tu vai manter um grupo pra disputar ali 3 meses de competição? Como é que tu mantém as meninas 12 meses num alojamento pra 3? Não tem como, né? Não tem grana pra isso. E daí as gurias se transferem pra outros clubes, ou vão jogar futsal, ou vão jogar vão sair lá, sabe? E daí de um ano pro outro tu tem que remontar aquele grupo, aquele time. Então isso é um processo que eu acho que a gente ainda tem que evoluir muito no futebol feminino do interior, né? A gente sabe que tem times que conseguem manter uma base, né? O Brasil de Farroupilha, naquele período ali em que ganhava o título do interior todo ano e disputava a A2, né? Que esse ano, a partir dessa temporada que teve a criação da A3, disputava a A2. Então, o Brasil tinha um grupo, uma base ali de grupo que era mantida, e por isso, né? Era um time fortíssimo, e no ano passado chegou no Gauchão também, né? Que na primeira rodada fez um baita jogo com o Grêmio, o 2-1, que eu sempre falo que aquele 2-1, o Brasil poderia ter empatado, conquistado um empate heróico pro interior, né? Porque o interior nunca conseguiu tirar ponto da dupla Grenal. Então, se o Brasil conseguisse empatar com a dupla Grenal, com o Grêmio ali naquela primeira rodada, ia ser histórico no futebol do interior. E é isso que a gente quer, né? Que os times do interior consigam bater de frente com a dupla Grenal. Com certeza. Porque a gente viu depois nas semifinais que foram só goleadas, né? Inter e Brasil, e Grêmio e Flamengo de São Pedro. Porque é uma disparidade muito grande de tudo, né? Então... E é algo que tá, assim, tá diminuindo.
né? Eu tava... Esses tempos, eu acho que eu fui pegar os números do Maurício Salgado pelo Inter. Eu peguei os números do Gauchão 2019 e teve mais de 20-0, sabe? E aí, e claro, agora deu uma diminuída nesse placar elástico, assim. Mas é preocupante, né? E a gente sabe, às vezes a gente fala, viu como é ruim o futebol feminino, esses placares elásticos. Mas o masculino acontece a mesma coisa. Se tu vai botar o Inter pra jogar contra o Inter, o Grêmio, enfim. Contra um pra time jogar contra um time recém-formado. Pode ser um time que joga a copinha só, né? Que daí seria nos mesmos moldes, né? De uma equipe que se junta ali e joga 3 meses. Né? Exatamente. Porque a realidade é muito diferente, né? E a gente fala muito sobre isso porque é a realidade, né? Até entre os próprios times do interior. Na primeira rodada do Gauchão, a gente teve ali um Flamengo de São Pedro fazendo 13 no Guarani. E muita gente se surpreende, mas infelizmente não me surpreende esse placar. Porque a gente ouviu o técnico Cléo Lopes do Guarani e ele explicou pra nós toda a realidade, né? As gurias viajaram pra aquele jogo durante a madrugada. Tu imagina, tu viajar cerca de 8 horas mais ou menos, tá? Tu sai de Guarani, vai até Tenente Portela por 8 horas, chega na cidade e joga 90 minutos. Como que tu corre 90 minutos depois de uma noite horas de viagem? Mal dormida, vamos supor, mal dormida, né? Porque pode ter sido uma noite não dormida. Como que tu vai dormir dentro de um ônibus em condições ok pra jogar depois? Imagina. É impossível, né? Então, ainda tem mais isso, mais um agravante. E o Flamengo é uma outra equipe que tá num nível acima, né? Porque é uma equipe que disputou o Brasileirão A3, que a cidade abraça, né? Tinha mais de 600 Nossa, isso é pessoas. muito legal. Num jogo que tinha ingresso à venda. Mais de 600 pessoas no estádio acompanhando o time. Que massa. Então, é uma cidade é um time que foi abraçado pela cidade. E que bom se todos os times do interior fossem abraçados pela cidade assim, né? Tivessem patrocinadores, tivessem o apoio da prefeitura, tivessem o torcedor ali na arquibancada gritando pelas atletas. Então, tomara, assim, que daqui a uns 3, 4 anos, chutando baixo, a gente veja isso em todos os times, né? E a gente já vê isso um pouco mais lá em São Paulo, né? Acredito eu. Assim, o futebol feminino já é difícil de ter um mercado de futebol feminino no jornalismo, né? De ficar só nisso. Em São Paulo, a gente já vê isso melhorando um monte, graças a Deus. Mas aqui no Rio Grande do Sul não existe isso ainda, né? E tu acha que a gente ainda tá muito atrás, assim, de São Paulo, não só em relação ao mercado jornalístico, mas também o próprio futebol feminino ali pras atletas. Eu acho que é super entendível quando as meninas recebem propostas de São Paulo quererem ir pra lá, por exemplo. E acho que até por seleção brasileira, né? A gente sabe que ali São Paulo e Rio de Janeiro é o centro, né? Que tá todo mundo no holofote ali, né? Para futuras convocações, enfim. A gente até falava disso antes da Duda ser convocada, né? A Duda Sampaio, que se ela jogasse num time do Rio e São Paulo, ela estaria em todas as convocações. Mas eu acho que a gente ainda tá muito longe de São Paulo, até a gente pode ver pelas premiações do Paulistão, né? São premiações milionárias, vai ser maior, né? Do que a do Brasileirão. Exatamente. Então, claro que eles estão muito à nossa frente, claro que eles começaram antes, claro que eles têm mais times, né, de peso, assim, em relação à camisa e investimento no futebol feminino. Acho que a gente ainda precisa de muito pra chegar no nível de São Paulo, mas espero que a gente um dia chegue, né? A gente vê times do interior que querem, que têm interesse e que fazem porque acreditam mesmo na modalidade, né? Eu falo muito do Brasil de Farroupilha porque desde 2018 eles estão com o departamento feminino aberto e é porque eles acreditam mesmo e porque eles querem investir na modalidade e por isso que eles disputaram a A2, né? E estão aí nessa temporada tentando, né, retomar essa hegemonia que a gente tanto fala, né, no interior, porque são os únicos bicampeões do interior. Mas eu acho que a gente tem vários exemplos, né? O Flamengo de São Pedro também, que agora teve a oportunidade de disputar 3 nessa última temporada. Então, acho que ter mais competições para as gurias disputarem também ajuda elas a sonharem mais em virarem atletas de verdade, né? Porque como que tu vai almejar viver do esporte apenas? Porque a gente sabe que, na realidade, dos times do interior, as gurias não só treinam, né? Não tem como, né? Elas adaptam ali a rotina delas a treinar, a trabalhar, viver, né? Então, é um caos, né? Inclusive a maioria das meninas dos times de interior, elas passam o ano inteiro fazendo outras atividades, jogando futebol em outros lugares, né? Muitas, inclusive, por exemplo, jogam futsal, jogam futebol 7 durante o ano e chega ali perto do gauchão, os times convocam elas e agora a gente consegue ter vocês aqui, né? E eu acho que isso também é um reflexo ali, né? Do que a gente tava falando antes, né? De que tem pouco calendário, né?
pros times menores. A dupla Grenal disputa o Brasileirão, disputa a Supercopa, disputa a Ladies Cup. Então, são mais competições ali. Claro que as gurias a gente ainda ouve delas que ainda não é o suficiente, né? Porque caberia ali um Brasileirão feminino de turno e retorno, né? Mas tudo bem. A gente tá falando de uma outra realidade. A gente tá falando dos times do interior e eu acho que ainda falta muito isso também, né? Acho que é uma coisa a se pensar para as próximas temporadas. Claro que daí tem a questão financeira também, né? Como a gente tava falando do Guarani de Bagé, por exemplo, as gurias viajam durante a madrugada porque o clube não tem dinheiro pra que elas viajem um dia anterior, fiquem hospedadas num hotel e possam disputar o jogo e dormir no hotel e voltar pra Bagé, sabe? Não tem condições financeiras pra isso. E isso é muito triste, né? Porque o técnico Cléo Lopes fez um desabafo no Instagram sobre essa partida, né? Porque quando acontece uma goleada dessas, todo mundo cai matando, né? Claro, e todo mundo cai sai julgando, né? E sai julgando as gurias, né? Porque a fulana é ruim, porque a ciclana é frangueira, porque... Só que as pessoas não sabem a realidade, né? É o que a gente fala muito. Se tu quer falar sobre, tu pelo menos descobre a realidade, o que tá acontecendo. Eu vejo muito isso no futebol feminino, assim, né? Eu acho que as pessoas falam muito ainda sem ter o conhecimento do que realmente acontece, né? Parece que é super fácil, assim, elas estão lá jogando, tomaram 3 elas são horríveis. Ninguém presta, né? Não. Né? E até eu tava conversando com o pessoal esse dia sobre isso, né? Porque um tempo atrás, no Twitter, eu comentei que eu apoiava muito o futebol feminino de todos os times, né? E tiveram torcedores do Internacional, né? Eu sou identificada, tiveram torcedores do Internacional que me julgaram muito por isso. E eu queria saber a tua visão em relação a isso, assim, porque tentar, né, me ajudar a explicar para as pessoas que o futebol feminino é completamente diferente do masculino. A gente tem toda uma luta por trás, né? Uma luta, a gente teve anos de proibição da modalidade. Eu acho que eu acompanhei essa treta aí no Twitter e as pessoas não conseguem entender, né? Que pro futebol feminino crescer, e a gente tá falando de Rio Grande do Sul agora, né? Pro futebol feminino do Rio Grande do Sul crescer, é ótimo que todos os times estejam no topo, assim. Seria o meu sonho de consumo que Grêmio e Inter disputassem a final do Brasileirão feminino. Imagina! Que as gurias gremistas tivessem ganhado a Supercopa, sabe? Que elas foram disputar com o Corinthians. Então, são coisas assim que as pessoas precisam entender que a rivalidade existe. Claro que sim, né? Quando Inter e Grêmio se enfrentarem, tu vai torcer pro Inter, é óbvio. Só que a gente precisa que os dois times estejam, né? Os dois times maiores estejam em cima pra valorizar mais o nosso futebol feminino daqui. Para as pessoas entenderem que as coisas estão sendo feitas pra que um dia a gente chegue no que a gente falou, que é uma Federação Paulista, por exemplo, né? Num nível dos times paulistas ali, que entram sempre pra ganhar tudo e com investimento, né? Nas alturas. Eu falo muito também no Rio Grande do... na Serra, né? Eu sou da Serra Gaúcha. Tem Juí Brasil lá, por exemplo. Meu sonho de consumo é que Juí e Brasil, no ano que vem, os dois estivessem disputando uma A3, por exemplo, sabe? Porque seria muito bom para as pessoas terem noção do quanto é bem feito o que tá acontecendo ali, sabe? E a gente só vê o reconhecimento, digamos assim, das pessoas que não acompanham quando os resultados aparecem, né? Quem não acompanha só aparece na hora que a coisa tá dando certo, né? Não, quando se tem um bom resultado, nossa! E é um extremo daí, né? Porque eu acompanhei na estreia, as gurias do Juventude venceram o Vidal Pro por 7-0, mas na 3 elas tinham sido eliminadas pelo Flamengo de São Pedro. Então, na 3 era um monte de comentário absurdo, assim, nas redes sociais, sabe? Coisas assim, olha, que eu respondi vários, porque também... Não, ninguém é de ferro, ninguém aguenta ouvir uma quantidade de besteiras eu já tão grande assim, engolir, né? A gente sabe que as gurias não podem responder, por óbvio, né? Porque elas são profissionais e... Enfim. E daí, quando elas venceram o Vidal Pro, já era uma totalmente diferente, né? Tem que fechar o departamento porque nada dá certo pra colocar as gurias jogarem no lugar dos caras. Não, é 8 ou 80, não existe um meio termo, né? Ou são muito ruins e fecha, ou são muito boas e se substitui pelos homens. Cara, existe um meio termo ali e existe acompanhar a modalidade, acompanhar o que tá sendo feito pra saber da onde vem esses resultados, né? Nesse ano, o Juventude, por exemplo, as gurias estão tendo resultado porque é um projeto, né? Elas disputaram o Brasileirão Sub-20 no começo do ano, depois elas disputaram a A3 e agora elas estão disputando o Gauchão. Então, do Brasileirão Sub-20 até agora teve um período, né? Pra o grupo se conhecer, se preparar e estar mais... pronto, né, digamos assim, pro gauchão. E nesse meio tempo teve também reforços que foram trazidos, né, que no ano passado, por exemplo, as gurias disputaram o gauchão
E foi o mesmo time que disputou o Brasileirão Sub-18 e a Copa Gaúcha Sub-17. Então eram guriazinhas, né? E isso é outra coisa no futebol do interior que acontece muito, né? As meninas são muito mais novas. Elas, disputando um profissional, porque elas disputam o de base e elas disputam também o profissional. Exatamente. Então, a gente não vê essa mescla, assim, a gente... Aí, claro, tem alguns times, Juventude, por exemplo, agora tá com algumas meninas experientes, mas são poucos que conseguem fazer isso. E eu acho que isso que tá acontecendo esse ano no Juventude é muito bom de se ver, sabe? Porque o Juventude disputou o Brasileirão Sub-20 e conseguiu fazer frente pra times muito estruturados, a gente pode dizer assim, né, no futebol feminino, que é o Corinthians e o Avaí Kinderman, por exemplo, né? Nossa, que eu tava, assim, torcendo pro Juventude conseguir pelo menos uma vitória ali naquela competição, assim, e... Cara, imagina empatar, ganhar do Corinthians, sabe? A visibilidade que ia ter o Juventude, apesar de não ter transmissão. Esse é um grande problema, né? Não teve transmissão, daí a gente assistia nas livezinhas do Instagram. Mas, enfim... Eu acho que aquele primeiro... Eu falei isso no Twitter. Eu assisti os jogos das gurias conforme a gente conseguia ali no Instagram, né? Porque não dá pra gente assistir e dizer fulana jogou bem porque fez isso e aquilo, porque a gente não tá enxergando, né? O que tá acontecendo. Mas eu acho que as atuações do Juventude a curto prazo no Brasileirão Sub-20 foram espetaculares. Muito. Assim, as gurias conseguiram vencer 2 jogos num grupo que tava se conhecendo ainda, sabe? Um grupo que tava amadurecendo junto ainda. Então, aquela primeira vitória delas foi, tipo, muito emocionante, sabe? Porque elas ficaram confiantes. Ah, eu me lembro delas postando fotinho e tal, super felizes, assim, O videozinho também delas comemorando e gritando e cantando e tudo mais. Então, acho que aquela vitória deu a confiança que elas precisavam. Mostra que, eu acho que essa vitória... Contra quem foi a vitória? Elas ganharam do Botafogo. Do Botafogo, isso aí. Tu ganhar de um time, né, que tem um profissional lá no Rio de Janeiro. Exatamente. É o Botafogo de Ribeirão Preto, mas que tem mais grana que nós. Que Juventude. É mais que Juventude. Fala nós porque... Ops! Foi sem querer. Juventudista, gente. Mas era de Ribeirão Preto e tem mais dinheiro. Exatamente. E elas conseguiram fazer frente, né, pros outros times, né? Claro. Na última rodada, o Juventude chegou a perder pro Corinthians. Mas fez um jogo que é aquele jogo pra... Nós estamos aqui. Exatamente, para o pessoal pensar assim, putz, quem só vê resultado não tá nem aí, né? Mas quem assiste o jogo pensa, eu assisti aquele jogo e eu falei, cara, essas gurias são boas, tem que investir nelas. Seguir um projeto a longo prazo, né? Porque não adianta... Esse é o problema, né? Não adianta tu fazer um bom campeonato e acabou assim, sabe? E até em relação ao Juventude, né? A gente tá falando sobre isso. E a gente sabe que tem a regra ali da Série A e o Juventude agora pode ser que caia para a Série B novamente no masculino. Tu acha... Qual é o teu sentimento em relação a isso, assim? Tu acha que pode ser que acabe, que eles cortem essa verba do futebol feminino? Porque isso é isso é uma das coisas que me preocupa muito, né? Sempre tem rebaixamento, né? Exato, o rebaixamento é uma coisa que preocupa muito. Até ano passado o Grêmio caiu e eu fiquei com muito medo de isso interferir no futebol feminino. A gente até conversou sobre isso, né? Exato, porque assim, claro, no futebol masculino todo mundo sabe que, enfim, fiquei super feliz ali com o rebaixamento do Grêmio, né? Porque, enfim, trabalhar numa rádio identificada com o Inter. Mas... uma preocupação que eu tinha era o futebol feminino. E eu fico muito feliz que o futebol feminino do Grêmio não tenha acabado, né? Esteja aí, tá disputando aí a classificação, enfim. Então, isso foi algo que me aliviou muito. Tu acha que o Juventude, tu acha que consegue seguir? Eu espero que sim, tá? Eu espero que haja um entendimento dentro do Juventude de que em 2021 começou o projeto, em 2022 ele evoluiu em níveis assim, ó, absurdos. As gurias conseguiram vencer a primeira partida no Gauchão. E quando eu falo isso, eu não quero desmerecer de nenhuma forma o que foi feito no ano passado, porque como a gente estava falando antes, eram gurias de 17, 18 anos disputando um gauchão profissional contra atletas que estavam vindo de uma A1, por exemplo, né? Porque no ano passado tinha a dupla Grenal disputou a primeira fase do gauchão. Então o Juventude estava no grupo que tinha o Inter. Eram gurias que tinham chegado na semifinal do Brasileirão, disputando com guriazinhas que tinham 18, 17 anos. Não estavam maduras o suficiente. E nesse ano é diferente. Nesse ano, o Juventude conseguiu... e quero falar isso mais uma vez, porque eu falo sempre que eu tenho oportunidade. E não é pra puxar saco e nem nada, é porque eu acho que é um mérito e tem que ser dado sempre que eu tenho oportunidade, eu falo. Isso é muito mérito do que está sendo feito pela Renata, que assumiu a coordenação, e pelo Luciano, que assumiu a comissão técnica das gurias. O entendimento ali deles, né, do Cris e do Gabi também, que compõem a comissão técnica, do que precisa ser feito e de como a gente vai conseguir buscar esses resultados, né?
a Renata conseguiu ir atrás pra trazer reforços, pra trazer gurias adultas, pra fazer essa mescla, né? De gurias experientes e gurias mais jovens, pra dar essa segurança pras gurias mais jovens numa disputa. A gente sabe que tu ter uma Beta, por exemplo, na zaga, que foi uma guria que já foi campeã gaúcha, eu joguei com a Beta. Te dá uma segurança maior, obviamente. Lógico. Tu ter ali na frente a Grace, que já disputou o gauchão, que já foi campeã do interior pelo Brasil de Farroupilha, te dá uma tranquilidade também. Sim, então, não são mais só as meninas... Exatamente, dividindo a responsabilidade entre elas, sabe? Tanto é que no ano passado as gurias, quando era só contra a idade delas, elas foram o melhor time do interior na Copa Gaúcha Sub-17. Então era um time bom. Só que daí, no ano passado, não houve um entendimento, sabe? E nesse ano daí, veio a Renata, veio o Luciano, veio o Cris, e... a evolução é muito grande. Então, eu espero, do fundo do meu coração, vou fazer tudo que tiver ao meu alcance para que o Juventude siga com o futebol feminino, mesmo que seja rebaixado, sabe? Porque eu acho que... primeiro que o clube precisa entender que se cair, então não tem nenhuma perspectiva de subir se for acabar o departamento feminino, porque se subir de novo vai ser obrigado. É verdade. E aí vai começar de novo do zero. E montar tudo de novo. Vai desperdiçar um monte de profissional bom que tá aqui. Porque daí vão dispensar os profissionais. Não faz nenhum sentido, vão dispensar as gurias, que são gurias muito boas, que tem muito talento, que tem muita perspectiva, assim, de seguir. Não faz sentido. Então eu espero que haja um entendimento dentro do próprio clube de que se o rebaixamento vier, o departamento feminino tem que seguir. Até porque se eles almejam subir no próximo ano, o departamento feminino tem que seguir pra seguir em evolução. Claro. Pra que quando volte a ser obrigado, as gurias continuem nessa evolução, porque a gente sabe que futebol feminino não é a curto prazo, é a longo prazo pra dar resultado, né? A curto prazo é difícil demais. Então tem que ter esse entendimento. Na verdade, o que mais acontece no futebol feminino é o curto prazo, né? Infelizmente. Os clubes investem um ano, no ano seguinte acaba. É basicamente isso que acontece. Assim, o futebol feminino gaúcho, ele retornou com a dupla Grenal em 2017. Então, assim, antes disso, os clubes tinham 2, 3 clubes ali que revezavam quem era campeão do gauchão. Os jogos do gauchão eram... praticamente escondidos também, né? Porque escondidos, ninguém acompanhava, não tinha transmissão, não tinha nada. Era bem complicada, assim, a situação até 2017 ali, né? Eu cheguei a jogar no Canoas, 2015 e 2016. E assim, era outra realidade. E é muito bom ver que isso tá melhorando, tá evoluindo, graças também ao investimento da dupla Grenal, de mostrar que não estamos... de não querer estamos aqui retornar. Só porque a gente é obrigado a estar aqui. Exatamente. Então, assim, isso é algo muito importante da gente ver, mas antes era muito difícil. Era muito difícil. A gente, no Canoas, a gente foi campeã 2015 e 2016 do Gauchão Feminino. E pra ter noção, a gente treinava... um sábado, sábado sim, um sábado não. Infelizmente, é a realidade de muitos times do interior agora também, né? Exatamente, e é o que acontece até hoje. E a gente ouviu de muitos técnicos, né? Que durante o gauchão as gurias não vão conseguir treinar pra disputar as partidas. De muitos técnicos do interior. Porque elas treinavam no domingo, agora os jogos são no domingo. Então elas trabalham de segunda a sexta, de segunda a sábado. No domingo elas jogam. Então... é uma realidade que muitas pessoas não sabem. E daí, por isso, elas vêm criticar e falar que é absurdo sofrer esse número X de gols diante do time X. Porque elas não conhecem a realidade. Mas a realidade, ela tá ali. É só tu procurar que tu vai entender o que tá acontecendo, sabe? E quando eu falo isso, eu quero dizer que a gente pode fazer, sim, a nossa parte. Seja pessoa comum, seja torcedor, seja imprensa, seja o que for. Eu acho que se tu é torcedor, o mínimo que tu pode fazer é ir no estádio assistir o jogo. O mínimo. A maioria dos jogos é entrada gratuita. Quando não é 10, 15 reais a entrada, sabe? Nossa, era tão legal quando a gente jogava lá no Canoas e as pessoas da cidade ali iam assistir, por exemplo, né? A gente olhava, nossa, as pessoas estão aqui... as pessoas gastaram, entre aspas, né, o seu tempo pra vir aqui. Pra estar aqui, né? E isso era muito legal. Então, eu imagino pra elas, assim... e acredito que nem todas recebam nada pra estar lá. A maioria não. A maioria. Exatamente. A maioria não. Algumas, o Juventude, se não me engano, tem alojamento. Sim, né? Várias gurias, né, que não são de Caxias, ficam no alojamento, que é ali perto do Jacone, no centro. Mas salário, a gente sabe que não são todas as gurias que recebem, né? Algumas recebem ajuda de custo, né, algumas recebem cesta básica. Então, assim, é muita diferença ainda, né? A gente vê, assim, realmente as meninas jogando por muito amor, assim. Até o time que jogou contra agora, o Juventude. O Vidal Pro. A goleira é a Minhoca. E ela jogava comigo até 2 meses atrás no Futebol 7.
sabe? Então, é muito doido pensar isso, assim, uma menina que jogou futebol 7, e aí agora, vamos jogar aqui, vamos se reunir pra jogar, né? E tá lá, e claro, acaba levando uma goleada e às vezes sai com uma imagem ruim por causa disso. Então a gente tem muita coisa pra evoluir no futebol feminino gaúcho. Eu acho que, assim, quero fazer outros episódios sobre isso. Inclusive, vou te chamar a Val. Tu vai vir de novo, com certeza, pra gente falar muito sobre isso, porque é um assunto que a gente precisa mostrar pras pessoas, né? E acho que a gente precisa ainda de muito apoio, né? A gente fala que do Flamengo, por exemplo, que tinha 600 pessoas na estreia do Gauchão, porque a cidade abraçou. Mas eu acho que todos os clubes teriam condições de ter bastante gente na arquibancada se todas as cidades abraçassem nessa mesma forma, claro, né? Caxias do Sul, por exemplo, é uma cidade com 500 mil habitantes. É uma cidade enorme. Muita gente. Pra ter 1000 pessoas no jogo das gurias, era super fácil, né? É só as pessoas quererem. E não tem... E aí eu bato na tecla da divulgação, né? Exatamente. Porque, querendo ou não, teu alcance... A gente tem alcance o quê? No Twitter, né? Eu tenho o alcance aqui agora na Cubo, da rádio. Mas... E eu acho... Mas tu tem a 0 hora... Mas a gente não tem, assim, aquela coisa na TV, né? Que é o grande... Que é onde todo mundo tá, todo mundo tá assistindo. Eu acho que do ano passado pra esse ano... E até uma coisa que eu tava pensando antes de vir pra cá... as gurias do Ju estão sendo muito mais abraçadas. E eu acho que a gente falha muito... coisa boa. Em relação às gurias do ano passado... do que não foram no ano passado, sabe? E acho que... daí é uma falha geral. De imprensa e de torcida mesmo. Porque nesse ano, por exemplo, na estreia do Gauchão, páginas fizeram chamadas dizendo que as gurias iam jogar. E, tipo, é uma coisa que me emociona, porque é uma coisa muito pequena, sabe? Mas as gurias valorizam muito isso. Nossa, elas ficam muito felizes. E no ano passado, tipo, foi meio... Ninguém sabia. E no ano passado as gurias jogaram todos os jogos sem público também, sabe? Teve isso também, né? Teve essa questão do público. Então, tipo, foi um esforço muito grande nesse ano da Renata, que assumiu a coordenação, pra que os jogos saíssem de Flores da Cunha, viessem pra Caxias, pra que as gurias pudessem ter gente no estádio. Então, eu acho que esse negócio da torcida abraçar pode parecer uma bobagem, tipo, na realidade, no comparativo com o masculino, né? Que sempre tem galera no estádio, sempre tem o pessoal ali fazendo post nas redes sociais, chamando pros jogos e tal. Mas na realidade do feminino, tipo, um post numa página que é grande no âmbito do juventude, elas valorizam muito. Todas elas compartilharam o post, ficaram muito felizes e comentaram e tal. Parece uma coisa muito micro, mas é um apoio pequeno, mas que dá um incentivo pra ela, sabe? Ter gente na arquibancada que saiu de casa pra assistir o jogo 11 da manhã do domingo é muito significativo pra elas. Então eu acho que nesse ano as gurias estão sendo mais abraçadas do que elas foram no ano passado. E tem também essa questão de no ano passado elas terem jogado todos os jogos sem público, que também é muito ruim. Também, e eu critiquei sem público no Gauchão agora. Exatamente. Então, no ano passado eu critiquei muito isso por parte do Juventude. Porque não foi feito um esforço mínimo pra que as gurias pudessem jogar com público. Era aquela desculpa de que a prefeitura não liberou. Esse ano, a Renata descobriu que não ia ter público na A3, né? Em cima da hora ali. E daí ela deu um jeito de, no Gauchão, as gurias jogarem com público no estádio. Porque é importante, porque precisa ter, sim, alguém lá na arquibancada gritando o nome delas. Isso é muito significativo. Então, eu acho que são várias coisas que parecem muito pequenas. A gente falar da presença do torcedor, da galera valorizar o futebol feminino nas redes sociais, valorizar as gurias nas redes sociais. Qualquer coisa que parece muito mínima no futebol feminino, nos clubes do interior, é muito significativo. Então, por isso que eu bato muito na tecla de que a gente tem que fazer a nossa parte também. Tem que ir no estádio acompanhar os jogos, tem que, no meu caso, por exemplo, fazer matérias, valorizar o que está sendo feito no interior para que as pessoas também esteja ali, né? Pra que elas acompanhem, pra que elas vejam que a matéria tá ali, então... o que tá acontecendo? Então, vou ler, sabe? Então, acho que as empresas também das cidades, por óbvio, né? Patrocinarem e valorizarem. Porque eu acho que é um monte de fatores pequenos que ajudam a impulsionar. E eu acho que o anímico nessa parte é muito importante também, né? Então, a gente tá aí pra fortalecer. E falei tudo isso pra dizer também que é muito importante a galera usar o seu espaço, né? A gente usa muito nosso pra falar sempre que a gente pode sobre futebol feminino, pra chamar as pessoas pros jogos, pra valorizar o que as gurias fazem, tudo. E acho que todo mundo que acompanha e que tem um pouquinho de voz, seria muito importante que usasse isso, né?
Especialmente nos times do interior que tem menos visibilidade. Não, os times do interior, eu acho que até uma questão importante seriam as torcidas organizadas, por exemplo, né? Conseguirem apoiar um pouco mais, assim, darem um pouco mais de importância para isso. Porque eu sou defensora das torcidas organizadas e eu acho que falta um pouquinho ainda de abraçar o futebol feminino, sabe? Mas até tu falou sobre isso de tu lança a matéria quando tu consegue e tal. O meu sonho é que o teu script seja sobre futebol feminino na empresa, né? Eu acho que, assim, essa coisa de querer trabalhar com o futebol feminino, né, que a gente tem. Queria saber de onde veio isso pra ti, assim. Em que momento tu lembra, assim, que tu começou a acompanhar o futebol feminino? Na verdade, quando eu trabalhava no Pioneiro, né, na Gaúcha Serra, lá em Caxias, tinha só o Brasil, né, em toda a serra, né, como o Pioneiro e Gaúcha Serra. Pra quem não tá ligado, né? A gente faz acompanhamento só do que acontece na Serra Gaúcha. Então, de todos os esportes de lá. E naquela época que eu comecei, só tinha o Brasil. As gurias do Brasil disputando o gauchão. Então, eu acompanhava mais ali as gurias do Brasil desde que eu tô trabalhando no Pioneiro. Sei lá, que ano que eu comecei a trabalhar no Pioneiro? 2019, eu acho. Acho que sim. Vamos bater com 2019, que eu não vou lembrar agora, não. Desde 2019, então, eu comecei a acompanhar as gurias do Brasil mais perto, né? Porque isso foi até uma sugestão do meu chefe, né? Na época, o Maurício disse, as gurias vão jogar, porque naquela época eu não sabia nada de nada, né? Eu tava chegando no esporte. Então, eu só sabia do meu próprio time e olha lá. E daí ele me disse, as gurias do Brasil estão disputando o gauchão, tu não quer fazer um registro pro site? E a partir dali, daí eu comecei a me inteirar mais a respeito, né? Comecei a ter mais contato com o pessoal do Brasil, comecei a acompanhar os jogos, fazer matéria pro site, ouvir as gurias, ir aos jogos. Inclusive, tô vendendo uma rifa do Brasil, se alguém, se alguém quiser comprar. Mas foi a partir dali, né? Do futebol feminino das gurias do Brasil, que era uma coisa mais perto, né? Que eu comecei a entender mais, né? Depois vim pra Porto Alegre, daí a realidade era muito diferente, né? Porque a dupla Grenal tem um investimento muito maior em relação aos times do interior. E aí eu tive que me inteirar melhor, né? Tu me ajudou muito a parte de Inter, tu sabe, né? Que quando a gente chega meio cru assim, a gente não sabe a realidade mesmo, né? A gente sabe o que tá ali exposto e tal. Então, tudo começou a partir das gurias do Brasil, que eu fazia acompanhamento lá no Pioneiro. Entendi. Então, foi a partir dali que eu comecei a acompanhar melhor. E naquela época, quando eu fiz matéria ali com Ju e Caxias, lá em 2018, 19, por aí, também, tipo, eu pensava assim, podia, né? E ainda espero muito que um dia o Caxias lance um time de futebol feminino também, né? Tomara. Imagina 3 times de futebol feminino na Serra. Ia ser um luxo. Brasil, Juventude Caxias, nossa senhora. Com certeza. E tem as gurias da CBF também, né? Que disputam o gauchão de futsal. Então, nossa, tem de tudo. A CBF que ficou afastada por um tempo do futebol feminino, né? Do futsal feminino, né? Do futsal feminino, Foi algo que eu fiquei muito chateada, porque eu, no futsal, sou torcedora da CBF, tanto masculino quanto feminino. E quando acabou o futsal feminino delas ali, nossa, foi uma coisa que me marcou muito, assim. Eu cheguei a chorar, né? Eu tenho família em Carlos Barbosa, então foi uma coisa muito triste, assim, pra mim, né? Eu ia, de vez em quando, eu tava lá em Carlos Barbosa, eu aproveitava pra assistir os jogos. E eu fiquei muito feliz que voltou. Sim. Né? Porque é uma referência no futsal. E eu comecei a acompanhar mais meus conhecimentos de futsal, eu estou adquirindo-os ainda, né? Mas é mais tranquilo de entender. Mas eu comecei a me aprofundar mais no gauchão de futsal feminino por causa das gurias do futebol que saíram do futebol e foram pro futsal, né? 3 gurias que jogaram no Juventude no ano passado foram jogar na CBF nesse ano o gauchão de futsal feminino. Então, a partir daí, eu comecei a pensar, então vamos fazer um acompanhamento aí, né? Ninguém faz. Não tem nenhum lugar que faz acompanhamento do gauchão de futsal feminino. Isso é um absurdo na minha ótica. Isso é um absurdo. Porque o futsal gaúcho feminino já foi muito mais valorizado um tempo atrás. Exatamente. E acabou realmente se perdendo essa valorização, né? E isso é algo que tem que voltar, né? Exatamente. Agora até já veio aqui, vou ter que fazer um episódio só sobre o futsal feminino gaúcho, porque realmente a gente tem muita história, com certeza, pra contar aí de tempos atrás e que se perderam. Exatamente. Bom, a gente tá quase acabando já, nossos últimos minutinhos. Então tu falou sobre a tua vinda pra Porto Alegre, sobre a dupla Grenal. Né? A gente tem uma história pra contar pro pessoal. Me conta, Carol, como é que foi a final do Gauchão 2021, onde a gente cobriu, né? A final ali do Gauchão entre Inter e Grêmio. Na verdade, foi a minha primeira final de Gauchão ao todo, né? Como imprensa e no estádio.
Foi com emoção, né, Nani? Porque terminou ali, não queriam nos deixar acessar o gramado, não nos deixaram acessar o gramado. Assistimos os pênaltis do lado da ambulância. Gente, a gente assistiu os pênaltis. A gente tava do lado da ambulância e começaram a nos mandar ir pra trás da ambulância. Porque, enfim, na hora ali da correria ficou uma confusão, nos deixaram entrar pela portão. Um mandava entrar pelo lado, o outro mandava entrar pela frente. Era um. E a gente foi indo de portão em portão e a gente não queria perder os pênaltis. E estavam rolando já, tava começando. Exatamente, já tava começando. E aí falaram, não, vocês têm que ficar aqui. E a gente ficou do lado de uma ambulância. Até um abraço pro Marcos Screaming, que conseguiu ir pro campo, né, pelo cantinho lá nos... né, não nos levou junto. E a gente ficou do lado da ambulância e o cara começou a pedir pra gente ir pra trás. E essa daí ajoelhada, tipo, morrendo, meu Deus! E a gente atrás da ambulância e a gente botava a carinha assim pro lado pra tentar enxergar os pênaltis. E aí a gente acabou até perdendo os primeiros minutos da comemoração ali, né, os minutos iniciais logo após o título do Inter, porque a gente teve que daí tentar ir correndo por lá, a gente foi por cima. Isso, e a gente tava com credenciamento, né? E a gente tava só pra deixar claro, né? Pra o pessoal não achar que a gente tava querendo infiltrar ali. Hein? Exato. E pra ter noção, a gente entrou pela arquibancada, porque o Cauê, que trabalha no Internacional, pediu pra que abrissem o campo pra mim e pra Carol, pra gente poder entrar ali fazer a cobertura da final. Na verdade, eu fui pra Porto Alegre, né, com 4 colorados no carro, né? Foi. Tu, sim. A Day, o Gui e a Ingrid. Isso. Então, saí de Caxias, coloradaiada, enlouquecida no carro, todo mundo fardado. E eu lá, dizendo, gente, eu não vou torcer pra nenhum. Não, porque vai ficar sem carona. Eu disse, não vai adiantar a chantagem. Até pro pessoal que não conhece, né, de fora daqui. Gente, as pessoas, muita gente de Caxias torce pra Inter e pra Grêmio, mas muita gente... não é o meu caso. É Juventude ou Caxias. E a Carol é Juventude. Entendeu? Não sei se ficou claro quando eu larguei um nós ali, a do falho, quando eu fui falar das gurias do Ju. Mas eu sou Juventude mesmo, tá, galera? Então, só pra deixar bem claro isso. E aqui em Porto Alegre eu torço para que os dois vão longe sempre... Enfim. Bom, uma última perguntinha só pra gente realmente encerrar agora. Tu tem alguma referência no meio jornalístico, né, das meninas que cobrem futebol feminino fora do Rio Grande do Sul? Eu gosto muito da Isabelle Moraes. Perfeita. Eu acho ela, assim... uma referência não só em futebol feminino, mas em tudo, assim. Eu fiz o meu TCC sobre narração, representatividade nas jornadas esportivas. E mesmo ela não sendo daqui, né? Ela sendo de Minas, eu citei ela porque eu achei ela boa em tudo. Em reportagem, em narração, em conteúdo do Twitter. Ela é muito boa. Então, e ela sabe muito de tudo, né? Querida. Além de, claro, né? As vibradoras, né? Renata Mendonça, também acho ela... pioneiras assim, aí, né? Num absurdo, projeto então... incrível. São 2 pessoas que eu citaria, assim. Quando tu me pergunta de bate-pronto, assim, 2 pessoas de fora daqui do nosso estado que eu citaria como exemplos. Show. Carol, muito obrigada por ter aceitado o convite, né? Tu pode ter certeza que tu vai voltar. Eu vou fazer vários episódios sobre o futebol feminino gaúcho com as nossas amigas do futebol feminino também. A nossa panelinha. Nossa panelinha ali da fofoca, gente. Porque a gente gosta de fofoca. Quem que não gosta de fofoca? E então pode ter certeza que tu vai voltar. Muito obrigada mesmo. E deixa tuas redes sociais, pessoal. Faz um merchan aí pra 0 Hora também. Pessoal, por favor, acompanhe as nossas matérias lá em GZH, né? Quando tu abre a aba de esporte, tem lá em cima futebol feminino, é só tu clicar. Tem muita matéria de Grêmio, Inter, Juventude, Brasil de Farroupilha, Flamengo de São Pedro, Guarani de Bagé, todos os times. Então a gente tá acompanhando o Gauchão Feminino, Brasileirão Feminino, Supercopa, Ladies Cup, o que tiver competição de base, acompanhem lá. As minhas redes sociais eu não sei de cor, porque meu nome é muito difícil, né? Carol Freitas tem umas 80 mil, mas... Eu vou achar. Vai achar? Tá, estou sem meu celular também pra... Carol _Freitas. Isso, acho que tem 2 underlines. Isso, 2 underlines. Esse é o Twitter, então no Twitter sempre tem informações sobre os times de futebol feminino aqui do Rio Grande do Sul, em todas as competições que a gente consegue acompanhar, né? É isso aí. Até uma coisa que eu faço muito, às vezes quando eu realmente não consigo acompanhar ali também, eu vou nas coisas da Carol, eu pego todas as coisas dos últimos 3 dias do RT em tudo. De uma vez só, que é pra todo mundo ver. Gente, muito obrigada por terem assistido mais um episódio aí do Fala Jogadora e até a próxima!